Milionário desafia amante que finge ser simples e surpreende com proposta inusitada. A galeria de arte estava limpa, mas a atmosfera fervia. Vitória, a jovem assistente, que sempre se escondeu sob suas roupas largas e desleixadas, observava os sussurros da elite que circulava entre quadros e esculturas de milhões. Ela não queria ser notada. O glamour daquelas pessoas ricas, com perfumes caros e sorrisos ensaiados, a deixava inquieta. O que ela mais desejava era ser vista, mas o medo de se expor a deixava paralisada. Naquele dia, algo mudou. A porta se abriu com um rangido, e um homem entrou. Ricardo, o milionário colecionador de arte, tinha um olhar penetrante que fazia a luz parecer escassa diante de seu brilho. Todos se viraram. Ele era falador, destemido, com a presença que dominava a sala. Vitória sentiu o coração disparar. Ela se escondeu atrás de um quadro, mas seus olhos não conseguiram se afastar dele. Ele falava com a curadora, mas sua atenção parecia dançar na direção dela. Ricardo a percebeu. Um sorriso malicioso cruzou seus lábios quando seus olhares se encontraram. Vitória voltou a atenção para seu celular, fingindo extremamente interessada em uma mensagem virtual. A palpite de insegurança se alastrou em seu peito. O que ele queria? Olhando para ela, não via uma assistente comum. Era como se uma nova camada de mistério envolvesse sua essência. Um enigma a ser desvendado. Após o evento, Vitória voltou para casa envolta em emoções turbulentas. Como poderia um homem como ele se interessar por alguém como ela? O medo de que todos descobrissem quem realmente era fazia suor escorrer pela sua nuca. Na arte se vestia de camuflagem, mas seu talento gritava por liberdade. Contudo, a sombra de uma rival do passado, Clara, se acercava, pronta para desestabilizar suas ambições. Clara era a artista perfeita, a queridinha da crítica, sempre em busca de um motivo para rebaixá-la. Na manhã seguinte, um e-mail surgiu em sua caixa de entrada. Vitória, precisamos conversar, dizia Ricardo. O coração dela pulou como nunca antes. Ele queria vê-la, apenas isso parecia claro. Seu telefone vibrou. Uma mensagem direta. Quero te desafiar a se apresentar na próxima exposição. Mostre em sua arte, mostre quem você realmente é. O mundo parecia girar. Um convite inusitado, mas ao mesmo tempo aterrorizante. E se ela falhasse? Se o brilho de sua essência se apagasse? Enquanto isso, o mistério sobre sua família começava a ressurgir. Algo que ela achava que havia enterrado. A verdade contida em seus genes parecia ameaçar a nova vida que sonhava, empurrando-a cada vez mais para a beira do abismo emocional. O dilema crescia, e a pergunta ecoava em sua mente. Até que ponto ela estava pronta para ir para se descobrir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vitória estava paralisada, as palavras de Ricardo reverberando em sua mente como um eco ensurdecedor. Ela precisava mostrar sua arte, mas o medo a consumia. Porém, antes que pudesse processar tudo, sua mente foi invadida por uma lembrança distante. Ela congelou. O celular vibrou novamente. Uma mensagem da curadora da exposição. Vitória, você precisa vir ao estúdio agora. É urgente. A voz dela parecia distante, como se viesse de outro mundo. O coração dela acelerou. O que poderia ser tão urgente? Ao chegar ao estúdio, a atmosfera estava pesada. Clara, a rival, estava lá. Seu sorriso habitual, agora transformado em uma expressão de puro desdém. Eu sabia que você não teria coragem, disse, com um brilho provocador no olhar. Vitória sentiu um nó na garganta, mas ignorou. Precisava saber o que estava acontecendo. Clara,
O que está acontecendo? Ela perguntou, mantendo a voz firme, embora seu coração estivesse em um turbilhão. Você não vai acreditar. Aconteceu um acidente. Ricardo morreu. A palavra morreu fez a sala girar. Vitória estava em choque. Ricardo, o homem que a desafiava a ser mais do que era, estava morto. Como isso podia ser? A realidade parecia um filme ruim. O quê? Foi um atropelamento. Não se sabe como isso aconteceu, mas ele estava saindo da galeria, quando... Clara continuou, mas as palavras se tornavam um zumbido distante. Vitória sentia um buraco negro se abrindo em seu estômago. O desespero, a incredulidade, tudo se misturava. Você está brincando, murmurou Vitória, como se o simples ato de dizer isso fizesse a situação voltar ao normal. Outros artistas começaram a reunir-se no estúdio. O sussurro coletivo era abafado e carregado de tristeza, mas também de excitação estranha. Havia algo a mais. Ele deixou uma carta. Diz que queria que você... Clara tentou continuar, mas foi interrompida pela chegada súbita do advogado de Ricardo. Ele entrou como um espectro, com uma pasta elegante embaixo do braço. Vitória Santos, ele chamou, e o ambiente ficou em tensão. Ela passou a mão pelo cabelo, sem saber o que dizer. Você era a última pessoa que Ricardo estava querendo encontrar. Precisamos discutir a herança dele. As palavras ecoaram pela sala. Vitória sentiu o mundo desabar. Herança? O que isso significava? Com um movimento rápido, o advogado abriu a pasta e retirou um documento. Um testamento. Ricardo deixou tudo para você. O silêncio levou um segundo para se dissipar. O quê? Clara exclamou, pálida, os olhos arregalados. Os murmúrios começou a se intensificar. Todos curiosos, todos em choque. Ricardo queria que você mostrasse sua arte na próxima exposição, mas não era apenas isso. Ele acreditava que sua história, sua verdade, deveria ser revelada ao mundo. E você, Vitória, agora é a nova dona da galeria dele. Vitória sentiu que o chão se movia sob seus pés. Era um sonho ou um pesadelo? Agora, ela tinha uma responsabilidade monstruosa. Mas havia uma sombra sobre tudo isso. A morte inesperada dele, o mistério por trás do acidente e as intenções dessa herança. O que Ricardo realmente sabia sobre ela? Por que escolhera ela? E mais importante, o que Clara sabia que ainda não tinha revelado? Os rostos ao seu redor se tornaram borrões. Ela sentiu sua visão turvar. Agora viveria com esse fardo, com a dor e a responsabilidade, com a desconfiança e a inflação a todos. O que mais estava por trás daquela carta? Uma única pergunta ecoava em sua mente. O que havia na herança que mudaria sua vida para sempre? E com essa dúvida, Vitória se sentiu mais sozinha do que nunca. Vitória ainda estava atordoada, as palavras do advogado ressoando em sua mente como um eco ensurdecedor. Nova dona da galeria. Tudo para você. Era demais para processar. Ela sentia um turbilhão, mas antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar. Não, não pode ser verdade, Clara exclamou, sua expressão agora uma máscara de desespero. A sala inteira virou-se para ela, os rostos pálidos e apreensivos. O advogado, surpreso, olhou para Clara e a tensão aumentou. O ambiente estava pegajoso de calma tensa e o sussurro de vários artistas parecia distante. Clara, o que é que você está escondendo? Vitória perguntou, a raiva e o medo fervendo em sua voz. Como se houvesse uma ligação entre Clara e tudo aquilo. Seu olhar denunciava que havia algo mais por trás daquelas palavras. Um artista murmurou, a preocupação se espalhando. A porta se abriu repentinamente e vários policiais entraram na sala. A atmosfera mudou completamente. Qualquer indício de celebração evaporou. Quem aqui é Vitória Santos? Um dos policiais perguntou, seus olhos fixos na jovem. O coração dela disparou e a sala se encheu de murmúrios. Eu sou, ela respondeu, um tremor na voz. O policial se aproximou, seu olhar carregado de seriedade. Recebemos um relatório sobre o acidente de Ricardo. Precisamos que você nos acompanhe.
Há mais nessa história do que parece. O mundo de Vitória desabou. A expressão confusa entre os amigos se transformava em temor. O que eles sabiam? E por que a polícia estava ali? Enquanto ela se levantava, a sensação de que tudo estava prestes a mudar a preencheu, como se uma sombra apertasse seu peito. Isso não pode estar acontecendo. O que, Ricardo? O que você quer dizer com mais? Vitória indagou, desesperada por respostas. Mas ao fazer a pergunta, sentiu a verdade se afastar, como areia entre os dedos. O policial hesitou. Ele deixou uma carta de intenções. Algo sobre um segredo. Uma descoberta importante. Segredo? Clara sussurrou, seu rosto agora pálido. A tensão na sala atingiu um novo patamar. Todos ansiosos, todos nervosos. Ninguém parecia respirar. O edital da próxima exposição, a carta, tudo isso estava ligado. Alguém queria impedir que você mostrasse sua arte. E agora, com a morte dele, precisamos saber o que aconteceu de verdade. O policial explicou, sua voz grave. As reações em volta foram instantâneas. Vários artistas começaram a cochichar. Um círculo de olhares especulativos se formou. A expressão de Clara tornou-se mais frigidamente interessada, como se um novo significado estivesse se desenhando em sua mente. Se ele estava prestes a revelar algo, talvez isso tenha a ver com a sua herança. Sua vida, Clara falou, e o murmúrio se intensificou, repleto de dúvidas. Vitória sentiu um nó na garganta. A confusão estava se transformando em algo mais sombrio. E se isso não for só sobre arte? Se a morte dele estiver ligada a algo maior? A ideia despertou um frio intenso em suas veias. Um sussurro percorreu a sala. A curiosidade virou temor, questionando a realidade de todos ali. Segredos enterrados, mentiras e a sombra de alguém que não estava mais. Precisamos da sua ajuda, Vitória. O policial insistiu. Se pudermos ajudar, quem sabe possamos descobrir o que realmente aconteceu. Vitória olhou ao redor. Os rostos dos artistas, agora conhecidos, estavam esperando por ela. A pressão do mundo parecia tomar conta de tudo. Ela tinha duas opções: se esconder atrás da insegurança ou se deixar levar por aquele mistério e descobrir a verdade. Está bem. Ela finalmente disse, sabendo que qualquer escolha seria arriscada. Um abismo se abria à sua frente, e a dúvida criava um burburinho no ar. O que mais estava por trás da morte de Ricardo? O que ela se tornou em meio a tudo isso? Enquanto o olhar dos policiais se fixava nela, Vitória sentiu que este era apenas o começo. A verdadeira revelação estava prestes a balançar tudo o que conhecia. E no fundo, um pensamento se enraizava em sua mente. Quem era ela realmente? Vitória ainda estava atordoada. As palavras do advogado ressoando em sua mente como um eco ensurdecedor. Nova dona da galeria, tudo para você. Era demais para processar. Ela sentia um turbilhão, e um frio na barriga a invadia. Então o policial se aproximou mais, seu tom firme cortando o ar carregado de tensão. Precisamos que você nos acompanhe, Vitória. Há evidências que precisamos discutir, disse ele, e as palavras pareciam soar como um alarme. O olhar entre os artistas se transformou de curiosidade para temor, como se fossem testemunhas de um crime prestes a ser desvendado. Mas e o que acontece com a galeria? E com a exposição que Ricardo queria que eu fizesse? Vitória perguntou, o temor em sua voz traindo sua crescente ansiedade. Não havia tempo para divagações. O policial balançou a cabeça, sem economizar palavras. Agora não é sobre isso. O foco é esclarecer a morte de Ricardo. Ele deixou perguntas sem respostas. A informação a abalou como uma onda. Os muros que Vitória havia construído ao redor de si estavam prestes a ruir. Mas antes que pudesse refletir sobre tudo, um grito rasgou o silêncio. Vitória não! Clara bradou, seu rosto pálido de pânico. Todas as atenções se voltaram para ela. O nó na garganta de Vitória se apertou. O que mais poderia acontecer naquele dia? E então, sem aviso, Clara se atirou em direção ao advogado, arrastando papéis da pasta dele. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos observavam a cena, confusos e preocupados. Você não pode fazer isso! Clara gritou, as mãos tremendo enquanto segurava um documento.
Seus olhos refletiam uma mistura de raiva e desespero, como se ela estivesse prestes a expor um segredo inconfessável. Clara, o que você está fazendo? Vitória perguntou, a voz saindo num sussurro cortante, mas Clara não respondeu. Em um movimento rápido, ela abriu o documento e começou a ler em voz alta, as palavras jorrando de sua boca como veneno. Ricardo deixou uma carta de investigação. Ele suspeitava que a morte dele poderia ser orquestrada. E não só isso. Clara hesitou, olhando para Vitória com um ar de compaixão que só fazia aumentar a inquietação. Ele acreditava que você estava envolvida. Que você sabia de algo que poderia levá-lo à verdade. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. O mundo de Vitória desmoronou em 1000 pedaços. A incredulidade a cercou, e sussurros se espalharam pelo estúdio, formando um manto pesado de desconfiança. Não. Não. Isso não pode ser verdade, Vitória protestou, mas a própria certeza de sua inocência estava se esvaindo. O olhar de todos sobre ela mudou. Antes de apoio, agora cheio de perguntas. Não era apenas a perda de Ricardo. Havia uma sombra muito maior sobre a sua vida agora. As revelações da morte dele se transformaram num fardo insuportável. Como você pode dizer isso, Clara? Eu nunca fiz nada. Ricardo sabia de algo. E da forma como ele foi atropelado, não foi um acidente. Isso está claro. Clara insistia, seu olhar desesperado implorando por fé. Um dos policiais interrompeu a discussão. Vocês precisam se acalmar. Isso não ajuda em nada. Mas era tarde. A tempestade de sentimentos estava sendo desencadeada. O advogado limpou a garganta e tentou intervir. Podemos investigar isso com calma. A verdade sempre aparece. Mas, Vitória, talvez isso demande que você pense sobre todas as suas escolhas. Os murmúrios nos rostos dos artistas revelavam um espectro de emoção. A insinuação de que Vitória poderia estar envolvida na morte de Ricardo ressoou como um trovão na sala. Ela via tudo desmoronar, sua vida, suas ambições e agora sua própria integridade. Não, eu não posso, murmurou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. O peso da traição, mesmo que implícita, era quase insuportável. Por que tudo isso estava acontecendo? Então, uma sirene atravessou o ar novamente, mas desta vez, não apenas a polícia. Um barulho de motor potente ecoou na rua, seguido de gritos e confusão. Vitória virou-se e um carro preto parou do lado de fora. Um homem misterioso saindo dele. Ele olhou diretamente para a sala. E então, em um movimento rápido, puxou algo do bolso. Uma arma. O pânico se alastrou como fogo. A adrenalina fez Vitória sentir como se o mundo estivesse rodando. Todo mundo no chão. Ele gritou, e a sala explodiu em um caos de gritos e movimentos desesperados. A confusão reinou, e o foco em Clara, no advogado, e em todos eles desapareceu. Vitória percebeu que a verdade estava vindo à tona, mas seria arrastada ignorante para um novo pesadelo. Uma única pergunta atravessou sua mente tomada pelo medo. Este era o começo do fim, ou o fim de algo que estava prestes a se revelar? O homem no carro preto apontou a arma e gritou. A cena congelou. O ar denso como chumbo. Vitória ficou paralisada, o coração batendo tão rápido que parecia que ia saltar do peito. O caos irrompeu. Pessoas gritando, se jogando ao chão. Clara, em pânico, se encolheu atrás de uma mesa, seus olhos arregalados refletindo o medo. Todos vocês, quietos, ninguém se mexa. Ele olhou ao redor, como um predador caçando sua presa. A sala estava em um silêncio nervoso. O único som era o tremor de sua respiração. O advogado, aprofundado em sua pasta, congelou em movimento, as mãos levantadas em rendição. Pânico e desespero se misturavam nas expressões dos artistas ali. Vitória tinha que se mexer, mas as pernas pareciam grudadas ao chão. Lembrou-se da carta que o advogado estava segurando, da morte de Ricardo, do jeito que tudo havia mudado em questão de minutos. E em meio ao caos, um pensamento cortante. Quem era aquele homem? E o que ele queria?
Do nada, uma explosão de luz iluminou a sala. A porta foi chutada, e policiais entraram em massa. O homem apontou a arma para eles, seu olhar determinado. Era um confronto iminente, a tensão era palpável. Desça essa arma. Um policial gritou, a voz firme, ecoando o comando. Os ânimos se intensificaram. O homem hesitou. Olhar nervoso entre os oficiais e Vitória. Foi um instante. Vitória viu a agitação nos olhos dele, reconhecendo ali algo mais profundo. Uma fraqueza, uma dúvida. Sem pensar, ela deu um passo à frente. Por favor, não faça isso. A voz dela não era mais que um sussurro, mas soou como uma gota de água em um silêncio ensurdecedor. O homem a olhou com surpresa, como se a estivesse percebendo pela primeira vez. Vitória aproveitou aquele momento. Essa não é a solução. Podemos conversar? Implorou, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada palavra uma âncora para a realidade. Os policiais aproveitaram a abertura. O homem começou a recuar, mas a incerteza em seu olhar o traía. Muita gente conhece Ricardo. Ele tinha segredos. Segredos que podem te proteger ou te condenar. Ele parou, a voz hesitante, os olhos inquietos. A caixa. O murmúrio ecoou pela sala, e todos olharam confusos. O homem estava clareando, mas o que era a caixa? Vitória não podia deixar essa oportunidade escapar. O que mais ele estava escondendo? São coisas que ele nunca deveria ter revelado. Mas ele me viu, e agora não posso voltar atrás. A voz dele estava se elevando, e uma sombra de desespero passou pelo seu olhar. Alguma coisa estava muito errada. Vitória sentiu a respiração falhar. Um frio percorreu por sua espinha. Você tem que se lembrar de que Ricardo não está mais aqui. Ele não pode te ajudar agora. Vitória disse e, para sua surpresa, o homem abaixou um pouco a arma, titubeando. Ele estava ouvindo. O silêncio era quase ensurdecedor. Todos ali presos, um fio de esperança. Repentinamente, mais gritos à distância. A polícia estava cada vez mais próxima. O homem olhou para fora, a expressão de alguém que sabia que o tempo estava se esgotando. Então, com um gesto repentino, revelou a verdade. Ricardo estava investigando a morte de alguém da família dele. Não é apenas sobre arte, é muito mais. Ele sabia que a minha vida estava em perigo, e me deixou um alerta. Eu sou parte de tudo isso. Tudo. Ele soltou essas palavras como uma bomba, e a sala estava paralisada. O impacto foi devastador. A sensação de que uma rede tinha sido descortinada, revelando um mundo obscuro bem abaixo da superfície da galeria. Vitória sentiu o estômago embrulhar. O que mais ele sabia? Sem divulgar qualquer informação, o homem olhou para Vitória. Seu olhar se tornando uma mistura de culpa e medo. E antes que pudesse responder, um disparo ecoou na sala. O pânico tomou conta novamente. E o homem caiu no chão, a arma escorregando de sua mão. A adrenalina subiu como um coquetel explosivo. As paredes pareceram se fechar ao redor de Vitória, enquanto o caos se espalhava, gritos invadindo seu espaço. Ainda atordoada, ela olhou para os rostos ao seu redor, cheios de confusão e terror. Todas as perguntas que estavam em sua mente agora pareciam estourar como fogos de artifício. O que estava realmente acontecendo? Quem era ela para todos eles e como isso se conectava à morte de Ricardo? A verdade não havia sido revelada. Pelo contrário, um novo mistério se desenrolava, e tudo o que ela conhecia começou a ruir. A última pergunta ecoava em sua mente. Qual era a real conexão entre a galeria, a arte e a vida de todos que ali estavam? E com isso, Vitória percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O homem no chão, a arma escorregando de sua mão, deixou a sala em silêncio absoluto. O pânico que antes reinava agora estava trocado por uma tensão palpável. O que eles estavam prestes a testemunhar parecia ir além do que poderiam suportar. A polícia avançou, mas o mundo parecia girar ao redor de Vitória. Não! O policial gritou, tentando se aproximar do homem caído. Ninguém se aproxime, mas Vitória já estava em movimento.
Algo dentro dela a impulsionou, um instinto quase primal. Ela se agachou perto do homem, notando a expressão de dor e medo em seu rosto. Era como se ele soubesse que aquela era sua última chance de revelar algo importante. Por favor, o que você sabe? Vitória perguntou, a voz tranquila em meio à confusão. Ele tinha que saber de algo que a conectava a tudo isso. A morte de Ricardo, a galeria, tudo. Os olhos dele brilharam com uma mistura de alívio e desespero. A caixa é a mais do que você imagina, ele sussurrou. A palavra, como um encantamento, reverberou pela sala. O barulho das sirenes soava distante, mas o foco estava naquele momento, com aquele homem que parecia estar à beira da revelação. A caixa? É um legado, um segredo ancestral. Ricardo estava chegando perto, muito perto. Ele sabia que pessoas estavam dispostas a fazer de tudo para manter isso escondido. O homem respirou fundo, como se estivesse se esforçando para continuar. Você faz parte disso, Vitória. Tenha cuidado. Eles virão atrás de você também. Antes que pudesse elaborar mais, uma sombra se moveu rapidamente. Clara, ainda trêmula, agarrou o documento que o advogado havia deixado para trás. Vitória, olha isso! O documento tinha uma frase destacada que saltou para os olhos dela. As verdades sobre sua linhagem têm o poder de mudar tudo. O que era isso? Linhagem? Quais segredos poderiam ter sido enterrados no passado da família dela? E como se ligavam a Ricardo e a galeria? A sala estava um caos. A polícia tentando manter a situação sob controle, mas os murmúrios entre os artistas revelavam inquietação. Um deles, um conhecido da cena, comentou em voz baixa: "Isso não é só sobre arte, é algo muito maior." Nesse momento, outra pessoa entrou na sala. Não era um policial, mas uma figura familiar. Era um antigo mentor de Vitória, um artista que tinha se afastado. Ele tinha um olhar sério e precisou de um instante para processar o que estava acontecendo. "Por que tu nunca me contou a verdade, Vitória?" Sua voz era como um trovão no meio da confusão. "Do que tu está falando?" Ela respondeu, a desorientação tomando conta. "A você e a tudo ali, a sua família. Não era apenas sobre pintura e arte. Havia algo que te envolvia profundamente. Algo que, se não fosse revelado, poderia custar vidas." Vitória sentiu o chão desaparecer sob os pés de tantas revelações. Ela olhou para Clara, depois para o mentor, depois para o homem no chão, e tudo começou a misturar em uma confusão de emoções. Você sempre teve que descobrir sozinha, mas agora não é mais sobre isso. É sobre o que você vai fazer a seguir. Ele moveu a cabeça, indicando o caos, e Vitória entendeu. Ela precisava assumir o controle. E então, nesse momento de tensão explosiva, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Algo como uma explosão. A polícia estava em ação. Gritos ressoaram pela galeria. Quando Vitória olhou pela janela, uma enorme fumaça subiu, obscurecendo o céu. "Estamos em perigo." A voz do mentor surgiu novamente, e seu tom era de urgência. A conexão com a caixa não é só uma lenda. O que havia sob a superfície do que Ricardo investigava não eram apenas segredos, mas uma verdade que muitos tentariam queimar agora. Os arrepios percorreram a espinha de Vitória. O que exatamente ela havia herdado, e o que tudo isso significava para ela e para os que a rodeavam. O mistério de sua verdadeira identidade estava prestes a explodir na sua frente. E, no entanto, o que realmente a aguardava talvez fosse muito mais obscuro do que qualquer um imaginava. "Vamos, Vitória, não temos tempo." O mentor puxou-a em direção à saída enquanto a fumaça começava a invadir o ambiente. Ela hesitou, mas a urgência tomou conta. O que poderia esperar lá fora? O que seriam as consequências para ela, para Clara, para todos? E assim, com o caos se desenrolando ao seu redor, a única certeza que Vitória tinha era de que nada mais seria como antes. Ela estava prestes a se jogar de cabeça em um mundo que nunca conheceu, repleto de perigos, segredos e a verdade que mudaria tudo. Vitória seguiu seu mentor,
a fumaça começando a invadir a galeria, picando seus olhos e tornando o ar pesado. O coração batia acelerado. O homem no chão estava se contorcendo, quase sem forças, e a tensão no ambiente se tornava insuportável. Vamos sair. O mentor puxou-a, mas Vitória hesitou, ainda absorvendo as palavras devastadoras do homem caído. A caixa! O que isso significa? Ela gritou, mal conseguindo escutar sua própria voz sobre o barulho do caos. O homem estava pálido, quase sem ar. Você deve... Ele tentou falar, mas um tremor percorreu seu corpo. Vitória viu a vida escapar de seus olhos. E por um instante, pensou que era isso que Ricardo queria que ela soubesse. Algo em seu passado, algo que estava prestes a ser revelado. Os policiais agora estavam se movendo, tentando conter a cena. O ambiente estava ardendo em confusão e gritos. Clara gritava algo que não conseguia entender, e o som das sirenes ficava cada vez mais alto. O frenesi parecia estar por toda parte, um furacão emocional e físico. Precisamos de provas. O policial estava agora discutindo com seu parceiro. Precisamos de respostas. O homem no chão estava quase imóvel. Então, de repente, um jorro de sangue saiu de sua boca, espirrando em direção à Vitória, como um aviso brutal. Ela se afastou atordoada, mas antes que pudesse dar mais um passo, o mentor puxou-a novamente. Não olhe. Temos que sair. Ele a conduziu pela porta dos fundos enquanto a fumaça começava a subir como um fantasma, contorcendo-se em seu caminho. Mas no momento em que cruzaram a porta, algo inesperado aconteceu. Um carro, não o da polícia, mas um SUV escuro, fez um giro e parou abruptamente na entrada, bloqueando o caminho. As portas se abriram e duas figuras saíram, cada uma mais ameaçadora que a outra. Vestiam-se de preto, com expressões frias e implacáveis. Vitória sentiu um nó na garganta. O que eles estavam fazendo ali? O homem do carro apontou diretamente para ela. Vitória Santos. Ele ficou parado, como se tivesse surgido de uma tempestade. Você não deveria ter se metido na linha de fogo. O mentor estava em choque, mas Vitória percebeu algo nos olhos do homem. Era mais do que apenas raiva. Havia um reconhecimento perturbador. E então, como um estalo, ela lembrou-se dos rostos de sua família naquelas fotografias antigas. Aqueles sussurros que sempre tinha ouvido quando era criança. Quem é você? Perguntou Vitória. Sua voz tremendo, o coração batendo em seu peito. Essa é uma conversa que tivemos que ter há muito tempo. Ele se aproximou com uma ferocidade que fazia o estômago dela revirar. Sua linhagem é mais importante do que você pensa. Ricardo estava perto de descobrir a verdade. Você também. A verdade? Que verdade? O que ele estava insinuando? O homem de olhar frio começou a dar passos lentos em direção a ela, e algo dentro de Vitória disparou. Ela se lembrou do homem caído, da palavra a caixa ecoando em sua mente. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. A porta traseira do galeria explodiu em uma nuvem de fumaça, e Clara apareceu, assim como o advogado. Mas eles não estavam sozinhos. Clara estava arrastando outra pessoa. Um homem que Vitória reconheceu instantaneamente. Era seu pai. O mesmo homem que ela pensou estar desaparecido por anos. O mesmo que nunca contara a verdade sobre sua família. Ele estava ali, se debatendo nas garras de Clara. E as perguntas se acumulavam em sua mente como tempestade. Por que você não me disse? O que ele queria? Vitória gritou. A dor transbordando enquanto a confusão se acumulava ao seu redor. O que isso tudo significava? Ela olhou para as figuras dos dois homens, a realidade começando a desmoronar em seu mundo. Eles estão aqui para você, Vitória. Você precisa decidir de que lado está, o mentor disse, mas o choque e a urgência da situação estavam nublando tudo. O clima estava pesado. A tensão poderia ser cortada com uma faca. O homem do SUV olhou para seu pai. Salvar sua linhagem significa garantir que não caia nas mãos erradas.
A sensação de tudo se desdobrando na sua frente fez com que Vitória sentisse como se estivesse em um filme. Quem eram essas pessoas? O que Ricardo realmente tinha descoberto? E o mais importante, quem ela realmente era? A galeria não era apenas um espaço de arte. Era o centro de um conflito que a envolvia de maneira muito mais profunda do que sequer imaginara. A verdade estava ali, mas ela custaria mais do que qualquer coisa que Vitória já enfrentara até aquele momento. As palavras ficaram presas em sua garganta, e enquanto o mundo ao seu redor girava em caos, Vitória percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a ser reescrito, e as perguntas a consumiam. Qual era o verdadeiro legado da sua família? E quem ela realmente deveria confiar? O futuro dela dependia disso, e a verdade era mais sombria do que ela poderia ter sonhado. Vitória seguiu seu mentor. O ar ficou denso com a fumaça que subia. O coração batia como um tambor em sua cabeça. As palavras do homem caído ecoavam na sua mente. A caixa. O que isso significa? O caos estava em volta. Gritos misturados com o barulho da polícia deixavam tudo ainda mais confuso. O homem do SUV se aproximou e a tensão era palpável. Ele tinha um olhar que parecia conhecido. Vitória sentiu um frio na barriga. O que ele queria dela? O que tinha a ver com a linhagem? Seu pai. A ideia do pai ali a fez hesitar. O que mais ela não sabia? Se você não se mexer, vai perder tudo, disse o homem em tom baixo, mas ameaçador. O mentor de Vitória estava impaciente, puxando-a mais longe do tumulto. Clara estava lá, com um olhar de desespero, enquanto olhava para o pai dela, que finalmente estava de volta. A confusão estava se espalhando. O que estava acontecendo? Quem é você para falar assim? O mentor retorquiu, a voz carregada de desafio. O homem do SUV não se abalou. Seus olhos eram uma tempestade de emoções, como se estivesse segurando uma verdade insuportável. Eu sou parte do que ele começou. E se você não for inteligente, Vitória, você vai acabar igual a Ricardo, disse o homem. E o silêncio pairou entre eles, pesado como aço. A menção de Ricardo fez a sala parecer gelar. Como você sabe disso? O que você quer de mim? Vitória perguntou, a raiva e o medo misturados em sua voz. O homem abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, uma explosão estrondosa abalou o prédio. A janela próxima se despedaçou, vidro voando em todas as direções. Um grito rasgou o ar, e o pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, tentando se proteger. O mentor empurrou Vitória para o lado, cobrindo-a com seu corpo. O caos era absoluto, e a fumaça começava a engolir tudo. Essa não é a hora, o homem do SUV gritou, puxando Vitória. Vem, eu não vou a lugar nenhum sem saber a verdade. Ela bateu os pés, sentindo que estava prestes a desmaiar. As perguntas fervilhavam em sua mente. Por que tudo estava ficando tão fora de controle? O que Ricardo tinha descoberto que valeria a vida dele? Mas então, algo nas palavras do homem exatamente a paralisou. A caixa. É mais do que você imagina. Se ele estava lá para proteger a verdade, então o que estava acontecendo? A ideia de que sua vida poderia estar conectada a um legado e brigas de família que ela nunca soubera, a deixava intrigada e assustada. Essa explosão não foi acidental, gritou Clara de longe, e as palavras dela trouxeram um arrepio por todo o corpo de Vitória. Entre gritos, o caos se amplificou. O homem a puxou novamente, mas 3 figuras surgiram do meio da fumaça. Eram iguais às figuras que haviam chegado anteriormente, com olhares determinados que não deixavam dúvidas. Você está com a gente ou vai se deixar enganar por eles? Um dos homens que emergiu apontou para o mentor de Vitória, que se preparava para lutar. O olhar deles era intenso, como se o planeta estivesse em jogo. E então, num movimento relâmpago, o empresário começou a lutar, não apenas sobre a vida de Vitória, mas estavam disputando um poder que ela sequer compreendia totalmente. Vitória olhou em volta, confusa, mas algo se formava em sua mente. Por que essas pessoas estavam tão envolvidas? E a visão do homem no chão, com suas últimas palavras, viu luz novamente. Ela olhou para seu pai. A presença dele a deixou tensa.
Qual é a verdade? Ela gritou, tanto para o homem no SUV quanto para o pai. O giro vertiginoso de eventos estava apertando seu espírito, e então o mundo pareceu parar. O pai dela olhou nos olhos de Vitória, e por um instante, ela viu uma expressão que parecia tão familiar, mas tão distante. A verdade, Vitória, é que você não é quem pensa que é. Seu passado é mais complicado do que qualquer um possa imaginar. Um choque percorreu suas veias, uma reviravolta devastadora, um abalo na fundação da sua identidade. Antes que pudesse processar, mais fumaça envolveu tudo, e a visão de seu pai desapareceu no caos. Vitória gritou, e quando a tensão a envolveu, a única coisa que restou foi uma pergunta pairando. Quem ela realmente era? Vitória sentiu seu coração parar. As palavras do pai reverberavam na sua mente, formando uma onda de confusão. Você não é quem pensa que é. Era uma afirmação bombástica. Quase não conseguia processar. Ela queria respostas, mas a situação estava completamente fora de controle. As figuras em frente a ela eram como sombras ameaçadoras. O homem do SUV, com um olhar desconcertante, avançou mais um passo. Ele estava prestes a falar, mas nesse momento, Clara, que estava ali ao lado com uma expressão de pura angústia, gritou: Não acredite nele, Vitória. Ele está aqui para te manipular. E suas palavras ecoaram na sala como um grito de alarme. O pai de Vitória a mirou intensamente, mas não havia tempo para perguntas. Nova fumaça espessa entrou pela porta, como se a galeria estivesse se transformando em uma armadilha. Vitória não sabia o que fazer. O ar estava denso. Então, em meio ao barulho, um estrondo a fez tremer. Algo pesado caiu do teto, e Vitória não teve tempo para pensar. Ela se voltou para ver que parte do teto desabou, fazendo Clara e seu pai caírem no chão. Um fragmento de metal atingiu o homem do SUV, que gritou e caiu, segurando o braço. A situação se tornou uma sinfonia de gritos e caos. O mentor, que antes a puxava para fora, agora estava apenas tentando se manter em pé. Saia! Vão nos pegar aqui! Ele gritou, empurrando Vitória para um canto. A confusão era total e o pânico estava se alastrando. Então, algo inesperado aconteceu. Quando a fumaça começou a se dissipar, Vitória viu um brilho, algo refletindo a luz. Era uma pequena caixa que escapuliu do homem que estava no chão. A caixa parecia antiga. Um símbolo familiar estava gravado na tampa. E uma onda de reconhecimento a atingiu. Era o mesmo símbolo que ela tinha visto em antigas fotos da família. Algo que havia procurado por tanto tempo, mas nunca tinha entendido. A caixa! O homem no chão, que se contorcia de dor, gritou: Não! Você não pode abri-la. É a chave para tudo. Sua voz estava fraca, mas a urgência ainda se mantinha. Vitória hesitou. O que ela devia fazer? As palavras ecoaram na sua mente enquanto o homem do SUV se levantava, ainda segurando o braço ferido, mas agora com uma determinação renovada. Dê aquilo para mim! Ele gritou, seus olhos flamejantes, e a decisão dela se tornou ainda mais crucial. Antes que ela pudesse decidir, uma das figuras misteriosas se virou e se dirigiu a ele. Você não entendeu, não é? Agora que a herança foi revelada, não há como retornar. E de repente, o ambiente parecia carregar uma ameaça ainda mais intensa. O homem do SUV tremeu, e a tensão reviveu, as energias mudando. Vitória sentiu-se cercada. Uma raiva queimava dentro dela. Como assim a herança? O que mais não sabiam? Ou melhor, o que mais estavam escondendo? E se tudo aquilo que tinha acreditado fosse uma farsa? O homem que havia caído estava sentado, a expressão entre a dor e a preocupação. Ela pode ser a única que pode quebrar a maldição. Se você abrir essa caixa, não só a vida dela pode mudar, mas de todos nós. E ainda pode liberar coisas que não estamos prontos para enfrentar. Aquelas palavras a atingiram como uma tempestade. O que ele queria dizer com maldição? Ela olhou para todos, suas reações carregadas de desespero e expectativa. Dentro dela,
Um conflito se desenrolava. Abrir a caixa e descobrir a verdade, ou deixar que o medo dominasse. Então, outra explosão irrompeu. Desta vez, o chão estremeceu. Era como se o destino estivesse batendo à porta. Vitória fechou os olhos por um segundo, lembrando de tudo o que havia perdido e dos segredos que não entendia. E no momento em que abriu os olhos, a caixa agora estava em sua mão. O peso dela fez sua mente girar. Não, Vitória, não faça isso. O grito de Clara ressoou, mas a consciência do que estava por vir a dominava. Ela sentiu que estava na fronteira entre o passado e o futuro. O que seria essa nova verdade se revelasse? E o que aconteceria agora, quando tudo ao seu redor parecia desmoronar? Enquanto olhava para a caixa, as palavras do homem ecoando em sua mente, uma única pergunta se formou em seus lábios. O que mais eu vou descobrir sobre mim mesma? E com isso, o peso da decisão se torna insuportável, agora pairando entre escolha e destino, com a verdade prestes a estourar em seu mundo. Vitória estava paralisada, com a caixa antiga nas mãos. Os olhares intensos dos homens a cercavam, o caos se desenrolando. O que ela faria? Abrir a caixa? Era uma escolha que poderia mudar tudo. A fumaça densa ameaçava engoli-la, e o frio na barriga se tornava insuportável. Não, Vitória, não faça isso. Clara gritou, seu desespero ecoando nas paredes da galeria em ruínas. O pai dela se aproximou, a expressão de preocupação misturada com uma urgência desesperada. Ela precisa saber a verdade. Eu não posso protegê-la de tudo. A voz dele tremia, enquanto o homem do SUV se levantava, ainda com uma expressão de dor. Vitória sentiu uma força interior emergir. Era como se tudo o que acontecera a levasse até aquele instante. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente. Uma chave, um legado, uma verdade. Se você abrir isso, pode libertar coisas que nem podemos imaginar. O homem caído ainda tentava alertá-los, mas a tensão era palpável. Com os olhos nas figuras impassíveis da sala, Vitória sentiu que tudo estava prestes a desmoronar novamente. De repente, ela respirou fundo e se decidiu. A caixa, sussurrou, como se a palavra mágica pudesse aquietar a tempestade dentro dela. Com um movimento rápido, abriu a caixa. Um brilho intenso disparou, ofuscando a visão de todos. Vitória teve a sensação de que o tempo parou. Fichas de papel, fotografias, documentos antigos, tudo jorrando para fora, como se um portal tivesse sido aberto. Várias vozes começaram a sussurrar, segredos há muito enterrados emergindo. Vitória, cuidado! Gritou seu mentor. Mas já era tarde demais. Uma imagem em particular chamou sua atenção, destacando-se entre o caos. Uma foto de seu avô, e uma mulher com um olhar familiar. O rosto dela era quase um espelho do que Vitória via no reflexo. O coração dela disparou. Ela é minha avó, gritou, mais para si mesma do que para os outros. O caos ao redor começou a se silenciar, enquanto todos olhavam com uma mistura de medo e fascínio. A conexão que sentiu naquele momento a envolveu, como se uma corrente invisível a ligasse a uma história que sempre esteve escondida. As vozes diminuíram à medida que o brilho se dissipava e a caixa se fechava devagar. O espaço estava carregado de uma nova energia. O homem do SUV parecia alarmado. Isso muda tudo, falou entre dentes, a determinação ressoando em cada palavra. Qual é o significado? Perguntou o pai dela, a ansiedade em seu tom. Vitória sabia que ainda havia muito a descobrir, e com isso, a verdade começou a se formar na mente dela. Era um legado, algo que passara de geração para geração, cheio de segredos, batalhas e talvez até mesmo uma maldição. Mas agora, ela era a portadora. A caixa é a sabedoria que conecta todas as emoções e experiências. É seu direito. O homem caído, que ainda se debatendo, revelou a fragilidade da situação. A cena se tornava cada vez mais intensa. O peso da herança que ela carregava cativava a Vitória. Era um momento decisivo.
Eu sou mais forte do que pensam, disse com firmeza, olhando para cada um dos presentes. Se Ricardo morreu em busca da verdade, não vou fugir dela. Estou pronta para enfrentá-la. A determinação dela reverberou no ambiente. A fumaça começou a se dissipar. Vários dos artistas que a cercavam se aproximaram, agora com olhares de respeito e apoio. O homem do SUV, ainda apreensivo, apenas assentiu. A conexão que se formara era palpável. Mas ainda restava uma pergunta. O passado doloroso emergia, mas o futuro continuava obscuro. O que mais havia na história de sua família? Vitória sabia que essa era apenas a primeira etapa de uma jornada nova, cheia de mistérios. Dentro dela, uma chama de coragem se acendeu. Ela não estava sozinha. Antes de olhar para seu pai, Clara e seus amigos, uma última ideia surgia em sua mente. E antes que pudesse formular, um novo rumor ecoou ao longe. O que viriam pela frente? Esperando que o ciclo da verdade finalmente se quebrasse, Vitória cruzou os braços, pronta. E no meio do caos da galeria, um novo mistério aguardava. E assim, a história que começou com segredos e dúvida, agora se tornava uma jornada de descoberta e força. Se você chegou até aqui, isso é só o começo. Não perca as próximas reviravoltas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias futuras. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intrigante. O que você acha que acontecerá a seguir? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com suas ações.